Oiê, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu quis fazer um vídeo diferente hoje, responder uma tag que eu já vi em alguns canais minimalistas. Eu acho uma tag muito interessante porque a gente consegue conhecer um pouco mais a pessoa, né? Ficar um pouquinho mais íntimo, que é a lista de coisas que eu não tenho ou não gasto mais o meu dinheiro. Ou eu nunca tive, ou eu deixei de comprar. Tem algumas variantes, né, no título, no termo, mas o assunto principal é esse: coisas que eu não tenho ou que eu não gasto mais o meu dinheiro. Eu tentei fazer minha lista saindo um pouco do óbvio, do que eu já vi de outros canais falando, mas não tem como, né? Às vezes a gente não tem a mesma coisa que outra pessoa tem, coincide, é normal. Mas eu me esforcei para sair um pouco do óbvio, espero que eu tenha conseguido. Primeiro item que eu não gasto o meu dinheiro, porque eu não tenho, então não tenho gasto nenhum com isso, é carro. Não tenho carro, já tive, eu consegui comprar meu carro, assim, eu já tava adulta, eu já tinha 25 anos. Então, boa parte da minha vida eu andei de ônibus. E aí, quando eu comprei o carro, eu senti aquela liberdade. Eu pensei, nunca mais vou conseguir ficar sem carro. E aí, eu vendi o carro quando eu fui morar um tempo fora. E aí, o tempo que eu morei lá fora, eu não tinha carro. E quando eu voltei, eu achei que eu ia sentir mesmo essa necessidade de comprar um carro logo que eu chegasse. Mas aí, né, minha intenção talvez era comprar, mas aí, como as coisas aqui são mais difíceis, eu não consegui comprar, porque eu tinha outras despesas, não consegui. E aí eu fui acostumando novamente a não ter carro. E eu tinha uma rotina que um carro facilitaria demais, mas naquele momento eu não tinha condição de comprar um carro de novo. E não tinha o que eu fazer, então eu me virava do jeito que podia, né? Eu pegava ônibus, eu pegava Uber, e eu voltava da faculdade tarde da noite, e muitas vezes eu pensei, nossa, eu vou apertar aqui, vou apertar ali, vou fazer uma conta e vou comprar um carro, mas eu não comprei. E aí o tempo passou e as coisas melhoraram um pouco. Eu poderia comprar um carro sem me endividar. Só que aí eu vi que não fazia sentido mais eu ter um carro, porque naquela altura eu tava trabalhando pertíssimo da minha casa. Eu já não tinha mais que ir pro outro lado da cidade por causa da faculdade. E aí eu ia ter um carro para ficar parado na garagem, para eu sair de vez em quando, sendo que eu podia sair de vez em quando com Uber. E aí, para completar, veio essa questão, né, que a gente tá vivendo. E foi todo mundo trabalhar de home office, e eu fui trabalhar de home office. E aí que eu não via necessidade mesmo de ter um carro. Então hoje a gente se vira, a gente pega Uber, a gente vai a pé, pra ir no supermercado a gente vai a pé, e aí pra voltar porque tá com peso a gente pega Uber. O Bruno, meu marido, vai trabalhar de bicicleta porque não é longe daqui, então ele vai e volta de bicicleta. Às vezes acontece algum imprevisto, ele pega Uber. Vou ser sincera que às vezes eu sinto falta para algumas coisas específicas, ter um carro é bom, mas na questão financeira seria um peso, seria uma despesa que não é interessante pra gente agora. A gente tem outros planos, então não é interessante a gente, né, ter essa despesa grande, porque carro é uma despesa grande, não só com parcela de carro ou com seguro, gasolina tá absurdo de caro, manutenção no geral. Então, assim, é um custo que a gente realmente não tá disposto a ter, nem pela comodidade. Acho que a comodidade que ele traria não paga o preço dele. Então é isso, a gente não tem carro. Item número 2, sombra. Sombra de olho. Não tenho sombra. Já passei muita sombra na minha vida, mas hoje em dia não gosto, não acho que fica bem pra mim, acho que fica carregado o olhar. Então hoje em dia não uso. O tipo de maquiagem que eu gosto é a mais natural possível. Eu inclusive fiz um limpa semana passada das minhas maquiagens. Eu tinha dois coisinhas de sombra, eu acho que tinha uns 10 anos, 7 anos aquelas sombras, é muito tempo, mas eu nem usava mais, então, né, aproveitei esse espírito do destralhe e fui lá e joguei tudo fora. Terceiro item, perfume. Eu não tenho perfume neste momento, já tem uns anos que eu não tenho, mas pode ser que daqui a um tempo eu compre um, porque eu acho gostoso, né, ter um cheirinho. Só um mesmo, eu vejo que tem gente que tem 2, 3 perfumes para ocasiões diferentes, eu não vejo necessidade. Quando eu tinha só um, mas hoje em dia eu não tenho. Sinto falta? Às vezes sim. Eu não comprei até hoje porque eu fui procurar o que eu queria, não achei. E assim, quando eu quero um, tem que ser aquele e nenhum outro serve. Quarto item, bota. Bota, sapato. Não tenho.
Aqui em Goiânia é muito comum na época de pecuária, agora não tá tendo por causa dessa situação que a gente tá vivendo, mas é muito comum em época de pecuária, que é abril, maio, o pessoal vai lá, compra bota nova e vai pra pecuária. Antigamente eu fazia isso, eu ia na loja, olhava a bota, vestia a bota, calçava a bota. As botas de cano curto, minha canela ficava sambando, porque eu tinha canela fina. Eu não gostava, eu sempre ia, olhava, nunca comprava. E aí foi uma época que eu desisti, eu falei, bota não é pra mim. E nesse mesmo sentido, eu não gasto meu dinheiro mais com sapato de salto alto, sandália de salto alto. Tenho sim 2 sapatos de salto alto, mas assim, tem muitos anos que eu tenho eles e não pretendo comprar mais porque eu não uso. Não sinto falta de sapato de salto, não gosto de usar, dói meu pé, machuca, não fico confortável. Eu de tênis, eu já chego nos lugares, eu quero procurar um lugar para sentar, imagina de salto. Outro item que eu não gasto meu dinheiro é cílios postiços. Já usei uma vez quando eu fiz maquiagem para casamento, né? Aquelas que a maquiadora vem e faz a maquiagem. Eu usei uma vez, mas assim, pesa muito o meu olho. Não gosto, acho que fica carregado o meu rosto. Eu já tenho um olho grande e aí pesa, tenho meus cílios, aí os cílios postiços. Eu não gosto, não sinto falta. Como eu não faço maquiagem carregada, né? Muita coisa, então pra mim não faz falta não. Outra coisa que eu não tenho é televisão, não tenho. Quando a gente veio morar aqui, a intenção era mobiliar por completo, né, o apartamento. E a televisão estava inclusa. Cedo ou tarde a gente ia comprar a televisão. Só que a gente foi deixando o que era menos importante por último. Então a televisão foi ficando. E aí a gente não sente falta. Na verdade, o Bruno tem um monitor, que é um monitor televisão, mas fica no escritório, então ele usa como monitor. E a gente não tem a mania de ver TV aberta, né? Ele vê às vezes a Fórmula 1, então ele pega o monitor, traz aqui pra sala, e é um monitor pequeno, né? Traz aqui pra sala e assiste a Fórmula 1, a corrida, e aí volta o monitor pra lá depois. Quando a gente quer ver filme, a gente assiste no próprio computador, aí a gente leva o computador lá pra cama e o notebook, e aí a gente assiste lá. Outro item que eu não gasto mais o meu dinheiro é pó descolorante. Mas, gente, eu já descolori demais na minha vida. Nossa. Aí eu ficava torrando no sol. Eu passava, ia pro sol e ficava torrando no sol. Hoje em dia, pra mim, é um sacrilégio eu ver alguém torrando no sol. Com a pele clara igual a minha, é entrar no sol e ficar vermelha. E hoje eu tô pagando o preço caro, cheio de mancha, por causa desse solzinho que eu tomei na minha adolescência, descolorindo todo final de semana. Parei de descolorir. Descolori até uns 27 anos, 20. Na verdade, eu descolori até uma colega minha colombiana falar assim pra mim: por que seu cabelo é preto e seu pelo do braço é loiro? E aquilo me fez pensar, por que a gente descolore o pelo do corpo se tá evidente que nosso cabelo é escuro, nosso pelo é escuro? Então, assim, desde aquele dia eu não descolori mais. E aí eu assumi meus pelinhos, né? Eu não tenho muito pelo no braço, na perna eu depilo. Então, eu parei de descolorir desde então. Acho que é muito agressivo também para a pele aquele produto. Minha pele ficava muito ressecada depois que eu passava. Mesmo na sombra ficava muito seca a minha pele e ressecada mesmo. E então eu vi que não fazia bem. Então não tinha por que eu ficar descolorindo. Então desde então eu parei de descolorir, não descoloro mais. Então é um item que eu não compro mais. Nem água oxigenada, nem pó descolorante. O item número 11 que eu não compro mais é anticoncepcional. Na verdade, eu usei muito pouco anticoncepcional na minha vida. Tentei tomar algumas vezes, a primeira vez na adolescência eu tentei usar um injetável, mas usei também 2 meses, depois não tomei mais. E aí, mais ou menos uns 26 anos, eu comecei a tomar a pílula. Só que com 6 meses, assim, apareceu um nódulo muito grande no meu seio. E aí imediatamente eu parei de tomar, fui no médico, vi que eu tinha, né? Eu tenho fibroadenomas, tem alguns nos meus 2 seios. Então, ela me explicou que o anticoncepcional, ele contribuiu para que aumentasse, né, esses fibroadenomas. Talvez eles já tivessem lá e aí cresceram com o anticoncepcional ou eles surgiram com o anticoncepcional. Então, eu optei por não usar anticoncepcional porque eu não quero que cresça mais, eu não tirei, eu ainda tenho eles. O meu problema, como é o hormônio, eu poderia estar usando o DIU de cobre, mas como eu já tenho um fluxo menstrual muito grande e eu tenho uma cólica muito forte no primeiro dia de menstruação, eu optei por não colocar porque eu sei que aumenta o fluxo e dá mais cólica. Então, assim, eu já não aguento a cólica que eu tenho. Então, eu preferi não colocar. E aí, tô aqui.
prevenindo como dá. E até hoje não veio bebezinho, então acho que estou no caminho certo. E o último item que eu deixei bem pro final, porque é uma coisa que eu realmente não tenho, não vou ter pelos próximos 10 anos pelo menos, eu acho, é uma casa ou um apartamento. Eu não tenho casa própria e nem apartamento. Não tenho casa, não tenho apartamento, aqui onde eu moro é alugado. Não tenho a intenção de comprar pelos próximos anos. Quase comprei um apartamento uma época, porque eu trabalhava numa empresa que era parceira nessa obra, e a gente, como funcionário, tinha um desconto bom, né? Ia ter um desconto, ia fazer uma forma de pagamento mais facilitada. Quase comprei, mas agradeço demais não ter feito essa dívida tão longa. Eu penso assim, me dá palpitação de pensar numa dívida de 30 anos. Eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos, não quero nada me prendendo. Entendo sim que tem gente que vê como uma segurança, né? Um teto pra morar, você não precisa ficar mudando, você não precisa dar satisfação para dono de imóvel, é um dinheiro que você paga ali, né? Você tá pagando uma coisa que é sua, um aluguel você não vai ter de volta. Eu sei que tem gente que pensa dessa forma, eu entendo, mas a minha maneira de pensar, eu penso de uma forma mais prática, que é eu penso na dívida. Eu não quero ter essa dívida, não quero ter uma coisa me segurando, porque eu gosto de ser livre, eu gosto de tomar uma decisão e não ter muito o que pensar, o que resolver para poder ir pro passo seguinte. Então eu acho que daqui uns 10 anos, que aí eu vou ter vou ter filhos, vou ter uma família maior, então eu vou precisar realmente ter uma segurança, mas aí eu quero dar o maior valor de entrada possível para que a prestação não seja tão longa ou tão alta e eu consiga pagar mais tranquilamente, né? E essa é a minha lista das coisas que eu não gasto meu dinheiro, ou que eu não compro mais, ou que eu não tenho. E me diz aqui embaixo o que você não tem, se tem alguma coisa desses itens que você não tem, ou acrescenta o que eu não falei aqui, que talvez eu tenha e você não tenha aí. E me diz o motivo do porquê que você não tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais!